Oi, gente, eu vim aqui gravar o vídeo sobre a conversa com o chat GPT, inteligência artificial, né? Que eu me aprofundei no seguinte argumento, dividir para conquistar. Eu vi uns vídeos falando, né, de que uma estratégia muito utilizada é dividir a população para conquistar. E aí eu entendi por alto, né, por que que o Illuminati tá na bandeira de direita e de esquerda, tá com a bandeira LGBT e os evangélicos ao mesmo tempo. Então eu digitei no chat LGBT o que significa dividir para conquistar, que era a pista que os vídeos já estavam me dando para explicar o porquê, né? Parece uma coisa contraditória, mas não é. E aí o chat GPT gerou esse texto aqui que eu vou ler aqui para vocês. Eu copiei e salvei em arquivo Word. Quanto a estratégia dividir para conquistar é aplicada em um contexto político, ela envolve criar divisões entre grupos de pessoas, incentivando conflitos, rivalidades ou desconfianças entre esses grupos para enfraquecer a resistência e facilitar o controle ou a manipulação de uma situação. Esse conceito é baseado na ideia de que, ao fornecer divisões internas, fica mais fácil governar, controlar ou manipular um grupo maior, já que as pessoas ficam mais focadas nas disputas internas e menos unidas na busca por um objetivo comum. Aqui estão alguns exemplos de como isso pode funcionar na estratégia política. Criação de polarização. Um líder ou partido pode explorar diferenças ideológicas, sociais, econômicas ou culturais dentro de uma sociedade para dividir a população em grupos antagônicos. Isso pode envolver criar um nó contra eles, como em um discurso de classe, etnia, religião ou divisão importante. Então, gente, você vê, o aplicativo, ele queria fingir que era um golpe comunista para levantar a bandeira negra, o aplicativo secreto e criminoso que me envolve, para botar brancos contra negros e negros contra brancos, dividindo para conquistar. Também, aqui no Brasil, a polarização da direita e da esquerda, PT e bolsonaristas, também é para enfraquecer a população, porque antes de direita e esquerda aqui no Brasil, haviam vários partidos na disputa e todo mundo falava que nenhum político prestava. Mas depois, com a direita e com a esquerda, começou uma polarização interna, que as pessoas são mais focadas em discussões entre elas do que se unir contra os políticos, que todo mundo tinha noção antigamente que nenhum político prestava, né? E o Illuminati está mesmo nas autoridades brasileiras, tanto na justiça, quanto no governo, no executivo e no legislativo. 2. Manipulação da opinião pública. Ao incentivar desconfiança entre diferentes grupos, um governo ou partido pode manipular a percepção das pessoas, fazendo com que elas se encontrem mais nas diferenças e menos nas questões que poderiam unificar os grupos em uma posição maior. Então, para controlar a massa da população contra os políticos, eles dividem essa grande massa, que é a maioria, em grupos menores, de direita e de esquerda, conflitantes entre si. 3. Cooptar aliados temporários. Líderes podem, às vezes, apoiar grupos ou causas específicas para ganhar o apoio de facções menores, criando divisões dentro de um movimento maior e enfraquecendo qualquer resistência unificada. 4. Quebrar movimentos de oposição.
Ao promover intrigas ou desconfianças dentro de um movimento de oposição, um líder pode evitar que os grupos se unam e se fortaleçam. Isso pode ser feito espalhando rumores, criando facções ou até usando técnicas de manipulação psicológica. E realmente, né, gente, uma coisa novelística, teatral, todos esses complores envolvendo a direita contra a esquerda contra a direita, que depois são resolvidos, né? Essas notícias bombásticas, logo depois, são resolvidas e nenhuma consequência, nenhuma penalidade há, né? De fato, de verdade. Só fica no âmbito da investigação, né? 5. Brasil atual. Polarização entre esquerda e direita. Alguns líderes e partidos alimentam o conflito entre esquerdistas e direitistas, sugerindo que o país só pode funcionar de um lado se for de um lado ou de outro, se o outro lado for derrotado. Estratégia: deslegitimar oponentes, usar memes e narrativas para ridicularizar ou demonizar o inimigo político, que eles mais fazem, né? Resultado: a população mais preocupada em vencer discussões do que em cobrar soluções reais. Isso favorece quem está no poder ou quem domina o discurso. Essa estratégia é frequentemente associada a líderes que tentam se manter no poder a qualquer custo, usando a divisão como uma forma de enfraquecer a coesão social e política e garantir que a oposição se torne menos eficaz. Em termos de ética, essa estratégia costuma ser vista como manipulativa e prejudicial, pois enfraquece a solidariedade social e pode levar a conflitos prejudiciais. Já em termos de eficácia, é uma técnica que pode ser poderosa, especialmente em contexto de instabilidade ou polarização. Gente, até a IA sabe disso, todo mundo sabe disso e ninguém faz vídeo sobre isso. Por que será, né? Que ninguém conta para a população essa estratégia de dividir para conquistar, de polarizar direita e esquerda, para que não haja uma resistência num âmbito maior da massa da população. Nos Estados Unidos, repare que sempre foi assim, né? Partidos democratas e são os democratas e os republicanos, que é um tipo de direita e um tipo de esquerda, né? Sempre. E você vê que lá é uma nação evangélica, né? E você vê que os evangélicos também, né? Eles dividiram a Igreja Católica, a Igreja Católica dividiu a Igreja Ortodoxa, porque fragmentando em grupos menores, você enfraquece a massa, enfraquece a maioria, fracionando, fragmentando, entendeu? E você vê, né, que as religiões estão todas envolvidas também no Illuminati. Você vê que essa fraude no INSS, né? Na verdade, o que eles queriam era fazer novos descontos, né? Para poder tirar o dinheiro da população mais uma vez, né? E eu também conversei com o ChatGPT. O que Trump poderia fazer efetivamente para acabar a guerra na Ucrânia? E tá lá, a resposta do ChatGPT foi que Trump, primeiro ele falou que Trump ainda não tinha assumido o poder, estava desatualizado. Aí depois eu falei, não, ele já assumiu o poder. Aí ele falou que não estava conseguindo navegar na internet em tempo real, porque ele é o pacote gratuito e não o Plus, que seria pago. Aí eu falei, tá, mas Trump já ganhou, ele já assumindo, já tomou posse, ele já tomando posse, o que ele poderia fazer efetivamente para cumprir a promessa dele de campanha? E o ChatGPT falou,
cortar o apoio militar à Ucrânia. Era uma coisa tão óbvia que eu vinha falando, né? Porque o que ele faz é um verdadeiro teatro, fingindo que está ajudando a acabar com a guerra, mas na verdade ele não está, né? Você vê que... E o Olaf Scholz lá na Alemanha, que já teve novas eleições para tirar ele do poder. Mas, gente, assumiu os conservadores agora, né? Que o Olaf Scholz era de esquerda. Mas, como eu falei aqui, tanto a direita quanto a esquerda tá no Illuminati. Então, é a direita, a esquerda, é a bandeira LGBT, a bandeira evangélica, todos no Illuminati. Porque não é uma coisa contraditória, como parece. Eles usam a estratégia do dividir para conquistar.